Educar de forma lúdica e com instrumentos dinâmicos é um desafio que se faz necessário para aumentar o interesse das crianças e jovens pelo ensino das disciplinas escolares. Trazer para a prática alguns conteúdos que em sala de aula podem ser vistos como cansativos e monótonos também não é uma tarefa fácil, não é mesmo? E se houvesse um espaço que pudesse transformar a ciência e o ensino em uma experiência divertida e interativa? E para conhecer um lugar assim, viemos ao Museu Catavento em São Paulo. O museu tem um acervo muito diverso, que transforma ensino em diversão e em experimentação. E hoje nós vamos conhecer os espaços desse museu, diferente e com uma proposta muito interessante. Vem comigo! Eu estou super empolgada para conhecer um pouquinho mais no museu e todas as atrações que possuem aqui no Museu Catavento. E para isso eu convidei o Fábio, ele que é supervisor educativo. Fábio, tem muita coisa aqui, hein? Eu estou encantada. Mas conta pra gente um pouquinho de qual o propósito aqui do Museu Catavento. Olá, tudo bem? Olá. Bom, a proposta do Museu Catavento, né, a proposta principal dele é a divulgação científica e tecnológica. Então, assim, atrair o público que a gente tem dentro da ideia que a gente traz para eles de o despertar da curiosidade científica, né? Então, assim, poxa, isso é ciência, que legal, não fazia a menor ideia, quero conhecer um pouco mais sobre isso. A pessoa vem, conhece a base aqui e depois ela pode pesquisar em casa ou, de repente, algum curso que ela queira fazer. E, Fábio, são muitos anos de história e também uma história muito bonita de como começou esse museu, né? Sim, são 15 anos de história, né, de Museu Catavento. E resumindo, né, existia uma necessidade de divulgação científica, tecnológica, existiam alguns centros de ciência, mas nada tão grandioso, tão incrível e tão impactante quanto o Catavento. Notaram essa necessidade, daí então surgiram algumas parcerias para a elaboração, para a construção desse museu, que hoje pertence à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. E, Fábio, qual que é o público-alvo, né? A gente vê tantos ambientes aqui envolvendo ciência, história. Qual é o público-alvo aqui do museu? Bom, o museu ele tem uma característica de atrair todo o público, né? A gente tenta atingir desde das pessoas mais novas, das crianças da primeira infância, até os adultos, as pessoas idosas, enfim, a gente passa por todas as fases, nós temos temas, os assuntos são adaptados para todo o público que vem para cá. Óbvio, não dá para negar que todas as atrações, elas atraem aquele olhar gostoso das crianças, então a gente acaba atendendo muita criança, mas toda a linguagem, toda a adaptação, o museu é todo adaptado para toda e qualquer faixa etária. E a gente pode perceber, né, andando por aqui, que é um museu totalmente interativo, gente. São totalmente, assim, a experiência você vivencia mesmo aqui dentro. E são quantas atrações, desde as fixas até, né, as temporárias, Fábio? Então, isso é muito legal. O Catavento, ele trabalha com dois tipos de exposição. Existem as exposições de longa duração, que são aquelas que não tem data para sair, então tem exposição que está aqui há já alguns anos, e as exposições de curta duração, que são as temporárias. Hoje, o Catavento conta com exposições de longa duração, né, no total das instalações que nós temos, são mais de 219 instalações. Então, assim, sendo muito honesto, em um dia, talvez não seja o suficiente para o público conseguir conhecer o museu inteiro. Muito grande mesmo. Nosso foco aqui é falar um pouquinho da educação também. Ambiente melhor não existe, né, Fábio? Esse ambiente ele é ideal, óbvio que ele complementa, né, os ambientes de educação formal, é uma conversa entre as duas áreas, assim, excepcional e é um trabalho incrível com resultado também. E as escolas, né, que vocês recebem aqui, os alunos, os professores também, eu acho que aprendem bastante aqui dentro, né? Esse é um assunto já discutido dentro das áreas da educação, principalmente pedagogia, né? O educador, ele acaba aprendendo também com o educando, então assim, o Museu Catavento, ele oferece mediação, então, para os grupos que querem agendar a visita, nós temos profissionais aqui que realizam essa mediação, né, a interlocução da exposição com o pessoal que está aqui querendo aprender um pouco mais, e o professor que acompanha o grupo acaba aprendendo junto, às vezes eles acabam complementando um pouco ali sobre a mediação, são educadores trabalhando junto pela educação. E quais são as iniciativas educacionais aqui do Museu Catavento? O Catavento ele trabalha com o principal foco de educação não formal, né? Então, assim, a ideia é de que a gente cause aquela questão que eu falei no começo da curiosidade científica, o despertar científico nas pessoas. Então, nós não seguimos pela educação formal, né? Nós não formamos as pessoas dentro de uma área específica, mas a gente apresenta todas as áreas possíveis da ciência para que as pessoas se descubram dentro de alguma delas. E, Fábio, gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal de casa como que funcionam as visitas aqui dentro. Tá.
O Catavento ele trabalha basicamente com dois tipos de público, né? São os visitantes agendados e os espontâneos. Os espontâneos são aqueles que podem vir visitar no momento em que quiserem, desde que o museu esteja aberto, né? Ele funciona de terça a domingo, das 9 às 5 horas da tarde, mas nós paramos de vender ingressos às 4 horas da tarde. E os grupos agendados, que são escolas, empresas, ONGs, associações, que precisam agendar através do site do museu com pelo menos 45 dias de antecedência a sua visita. E aí lá você pode escolher 3 espaços pelo qual você quer passar, né? É uma duração de 2 horas, tem a duração de 2 horas, né? E aí essas pessoas, no dia da visita, elas realizam a atividade aqui dentro. Que bacana. E Fábio, ao seu ver, né, qual a importância desse museu para a educação, para a cultura daqueles que aqui visitam? Olha, esse museu ele é extremamente importante, assim como todos os outros museus, né? Todas as áreas de educação, formal e não formais, elas se complementam, elas se conversam, elas se ajudam, né? São de total importância. E esse museu, como museu de referência para a ciência, ele tem um impacto assim um pouco mais significativo, principalmente no auxílio, né? Entre o espaço de educação não formal e formal, que são as escolas. Então acabam que muitas das vezes os professores eles começam trabalhando o assunto dentro de sala de aula e vêm praticar aquele assunto aqui. Ou eles trazem primeiro aqui e depois eles continuam tratando daquele assunto dentro da sala de aula também. Super importante. Fábio, agora eu estou super empolgado para vivenciar um pouquinho também. Você me leva? Levo. Eu vou te levar para conhecer todas as partes aqui que são as mais legais, as mais interativas, mas é isso. Tem que ter mais de um dia para conhecer tudo. Então, ó, fica a dica para vocês. Eu vou aproveitar um pouquinho e vocês vêm com a gente. Vamos lá! E a gente começou o nosso tour pelo museu na parte de humanidades, conhecendo um pouco sobre a história negra no Brasil. O Fábio me levou até a exposição de geografia, onde ele me mostrou um experimento muito legal e que nos ajuda a visualizar melhor a teoria que encontramos nos livros. E é claro que quando falamos do nosso planeta, não podemos deixar de falar dos animais que nele viveram e vivem, não é mesmo? Mas o melhor do passeio ainda estava por vir. Fomos conhecer o acervo de Física e Engenharia, onde os experimentos podem ser vivenciados na prática pelos visitantes. No acervo de Física Experimental, você pode aprender com os instrumentos enquanto se diverte. O local possui desde experimentos simples, que você pode executar sozinho, até outros mais complexos, que necessitam do auxílio dos instrutores do museu. Eu posso garantir que a vivência proporcionada aqui no museu você não encontra em outro lugar. Inovação e cultura andam juntos, principalmente quando o assunto é educação. Sair da rotina pode ser uma boa estratégia para incentivar as crianças e jovens a se interessarem pelo mundo de conhecimento que elas ainda têm para aprender. Lugares como o Museu Catavento trazem uma oportunidade única, que une cultura, educação e inovação em um só espaço, tornando mais fluida a dinâmica entre ensino e aprendizagem.